Vamos pegar aqui a folha. Primeira discussão do processo número 097/2015, projeto de lei complementar que acrescenta a alínea K ao artigo 42 da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais. Autoria, vereador Edinho Guedes. O projeto está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, bom dia. Bom, o projeto de minha autoria, ele é um projeto que emenda, uma lei já existente, o Código de Posturas do nosso município. E essa lei já existente, a Lei 68 de 2008, ela já existe há 7 anos, portanto, ela traz, então, quais os comportamentos, quais as medidas que o cidadão deve obedecer para evitar conflitos e para que se possibilite o bom funcionamento da cidade. No artigo 42, que já existe, ele traz algumas proibições no que tange à limpeza dos espaços públicos. E a motivação desse projeto foi, sem dúvida nenhuma, a questão da crise hídrica que, em especial, o Estado de São Paulo está vivendo. Seja por má gestão, falta de planejamento com relação ao uso das nossas reservas de água, das nossas represas, seja por má administração dos próprios sistemas de água e esgoto de cada cidade, aqui vamos falar em Jacareí, que permitem ou não faz um bom serviço de manutenção das redes, promovendo aí um desperdício de água tratada por questão dos vazamentos. Independente da motivação, é importante que o que está ao alcance do Poder Legislativo e o que o Poder Legislativo pode fazer para criar ferramentas para se evitar o desperdício de água tratada, seja feito. E essa é a intenção do projeto de lei que estou apresentando. O projeto de lei trata de um costume, eu tenho percebido que tem diminuído exatamente pela conscientização que os meios de comunicação e os próprios órgãos públicos têm feito do consumo responsável da água, mas trata-se do costume de lavar a calçada com água tratada. Então, é uma cena muito comum, nós percebemos aí, muitas donas de casa, de boa fé, buscando aí o asseio da frente da sua casa, tudo isso é positivo. E ao invés de varrer, já que tínhamos até então abundância de água nesse país tão rico, ocorria então lavar a água, ocorre então a lavar a calçada com a água. Ressalto que esse projeto de lei, ele tratava de 2 proibições, inclusive: lavar a calçada com a água e lavar o carro na rua. Qual foi a minha surpresa quando eu fiz a emenda? Descobri que isso já é proibido. Então, desde 2008, então o prefeito, na época, Marco Aurélio, quando fez essa lei, já criou essa proibição de lavar o carro na rua pública. A única coisa que faltava, então, ao meu ver, era a restrição, de fato, de lavar a calçada. E daí fiz esse projeto, coloquei aqui na casa, recebeu parecer favorável do jurídico, de todas as comissões, inclusive conversei com alguns engenheiros e pessoas ligadas ao Comitê das Águas do Vale do Paraíba, que parabenizaram o projeto, porque a ideia, certamente não é isso que vai resolver a crise hídrica do município, sem dúvida nenhuma não é. Existem outras ações, mas essa pode ser uma das ações, além das medidas que são tão divulgadas aí na mídia, de vai escovar os dentes, fecha a torneira, vai ensaboar lá a louça, primeiro ensaboa, depois abre a torneira para lavar, todos esses pequenos hábitos que pode parecer inofensível, mas que no final das contas gera o desperdício da água.
A questão de lavar a calçada, sem dúvida nenhuma, já foi constatado, estudado por engenheiros, por psicólogos do comportamento, que é realmente uma medida desnecessária. Então, a ideia aqui é apenas elencar no rol de várias situações que já são previstas na lei, essa situação. Então, só para ilustrar, nós temos uma foto aí da calçada. Eu achei importante juntar esse quadrinho que mostra uma campanha feita pelo Maurício de Souza para as crianças, né? E as próprias crianças educando seus pais com relação a desperdiçar a água tratada lavando a calçada. Achei bastante bacana. A Fundação Maurício de Souza fez essa campanha, foi adotada por muitas prefeituras, né, da própria criança falando: mãe, que história é essa, né? Então a nova geração educando a velha geração que nasceu já com a abundância de água, achando que isso não ia faltar, e infelizmente hoje a gente está vivendo aí. A próxima foto pode mostrar bem a realidade que nós estamos vivendo, por favor. Essa é uma foto do nosso reservatório de água, que já está, né, nos seus as últimas gotas aí. A última informação que eu tive, parece que o reservatório aqui do Jaguari está em 7%, Edgar, do reservatório de água. Então 7%, 93% já foi, gente. 7% do nosso reservatório. E agora, nos causando ainda mais preocupação, o governo do estado está fazendo uma obra para ligar o reservatório de Jaguari ao reservatório que abastece a Grande São Paulo, e a nossa água vai ser dividida com a Grande São Paulo, que tem 17 milhões de habitantes. Então, a chance de faltar água é real, como já acontece na cidade de Itu e outras cidades no interior de São Paulo. Então, se nós não tivermos medidas, não só de poder público, mas medidas educativas, medidas de mudança de hábito do consumo da água, certamente nós sofreremos a falta desse bem essencial à vida. Temos aí mais uma tela que mostra aí a questão do desperdício, né? A última pesquisa feita mostra que o Brasil perde 8 bilhões de reais por ano com desperdício de água. Só para ter uma noção, parece que o governo federal está fazendo vários cortes para segurar a crise, para ver se consegue aí economizar 5 bilhões. Veja só, 8 bi a gente gasta desperdiçando água. Então, obviamente, isso é algo que deve ser repensado. E na sequência, o próximo slide, conforme o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, 37% da água que a gente tira das minas d'água, do lençol freático, dos rios, gastamos dinheiro público despoluindo e tratando, 37% nós jogamos fora. Seja por vazamento, seja lavando a calçada, seja lavando o carro na rua, isso é desperdiçado e não é utilizado para as questões essenciais da vida humana. E na sequência, pode já botar, eu reproduzi aí o artigo 42 do nosso Código de Posturas, que já veda, né? Está falando aí, é vedado a disposição de resíduos materiais de construção, podas de árvores à via pública, sendo considerado infração 2 pontos. Daí vai lá: sujar a área pública com lixo, papel, anúncio. B, deixar de escorrer águas servidas de forma contínua na via pública, né, que é jogar água da chuva na calçada, não pode. Lançar água pluvial direto no logradouro, lançar água pluvial na rede de esgoto, que gera o transbordo da rede de esgoto, lançar esgoto nas galerias de água, jogar lixo de qualquer espécie na rede de esgoto, preparar argamassa na rua ou na calçada, lavar veículo ou animal na via pública. Então tudo isso já está na lei, tá, gente? Não é nenhuma novidade. Tudo isso desde 2008 já está previsto na lei municipal. Depositar material na via pública e proceder reparo ou abandonar veículo em área pública. A nossa proposta, pode colocar na sequência, é inserir aí a linha K. Então, criar a proibição de lavar calçadas com água tratada e fornecida pelo município. Inicialmente pode manter por gentileza aí o texto? Inicialmente chegava até aí, no município, ponto final. Depois, conversando com algumas donas de casa e refletindo melhor,
E o caso, por exemplo, do saco de lixo, né, que o cachorro vai lá, infelizmente a prefeitura não tem uma política eficiente de gestão dos animais, né, que estão nas ruas. O cachorro vai lá, fura o saco de lixo, vaza óleo e mancha a calçada. E daí? Então nós colocamos essa ressalva aí: salvo em caso de eventual contaminação, cujo uso da água seja imprescindível. Então, uma questão de exceção, se houver a contaminação da calçada, né? E daí sim, nesse caso, autoriza-se a utilização da água. Caso contrário, a utilização da água, pura e simples, para evitar, até porque é mais gostoso dia de calor, usar água e tal, e não usar o trabalho mecânico da vassoura, que é muito mais desconfortável do que o trabalho agradável de direcionar o esguicho da água, passa então a ser uma medida a ser evitada em nome das nossas gerações que vão precisar da água do nosso município. E eu queria também aqui deixar encaminhado e comentar uma outra indicação que fiz ao prefeito, que eu acho que seria muito importante com a questão da água tratada, que é o quê? Hoje nós já temos uma estação de tratamento de esgoto que trata todo o nosso esgoto e devolve esse esgoto mais limpo. A água que sai da estação de tratamento de esgoto sai mais limpa do que a água pega no rio. Então, por que não, ao invés de devolvermos essa água para o rio, bombearmos ela diretamente para a nossa ETA, Estação de Tratamento de Água, e podemos fazer um circuito de tratamento interno, sem precisar ficar pegando a água, tratar e jogá-la de volta para o rio. Se a gente fizer isso, a tendência é que precisemos de apenas 30% da água do nosso Rio Paraíba e sejamos autossuficientes em 70% da nossa água. Então, a gente já se prepara no futuro para qualquer crise hídrica. Então, fiz essa indicação, penso que essa é uma saída bastante importante, além das medidas de correção do consumo. E a nossa lei no dia de hoje, ela vem trazer essa ferramenta de fiscalização e também contando, obviamente, que a prefeitura vai realizar esse trabalho de conscientização para que a calçada, que não precisa ser lavada, seja limpa, sem dúvida nenhuma, com a vassoura. E no caso de contaminação, de óleo, de fezes de animais que ficam soltos na rua e tal, daí ok, pode usar a água só nessas exceções. Então fica aí nosso encaminhamento e a solicitação ao plenário do voto favorável a essa lei que visa aí criar uma ferramenta de combate ao desperdício de água e também de gestão à crise hídrica que estamos vivendo. Obrigado pela atenção. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, nós temos aqui um projeto, a quem nos assiste, sobre, realmente, é um fato real, sobre a crise hídrica no nosso estado, né? E a nossa cidade não está fora, ela está incluída nessa crise. Mas o vereador Edinho Guedes, que é o autor do projeto, fez aqui uma lei. E eu gostei aqui de um parágrafo que fala aqui: salvo em caso de eventual contaminação, cujo o uso da água seja imprescindível. Isso é importante. Mas, Rogério Timóteo, nós sabemos que esse governo, ele tem ações normalmente sempre do lado punitivo e não educativo. Gostei da ilustração que o Edinho mostrou agora, do Maurício de Souza. Se tiver fácil, pode mostrar novamente na minha fala, porque eu gostei. Se tiver fácil, a técnica, e se tiver fácil, pode colocar, porque eu gostei. Inclusive, o Maurício de Souza, meu xará, que muito sucesso fez e está fazendo até hoje com as nossas crianças, né? Com o Cebolinha, todo mundo conhece, né? O Cascão, a Mônica, que está ali. E eu gostei também, que mostra essa ilustração, é que o mais jovem está educando, está bravo ali com o mais velho. Isso é muito importante.
Isso é muito importante. Então, pode voltar para mim? Então, o que tem que ser pensado pelo Poder Executivo, que tem verba suficiente para fazer um trabalho de educativo, no sentido de ver várias formas de começar a mudar um pouco a cultura, porque toda mudança existe uma resistência, e o que é natural, a resistência natural das coisas, porque todos nós estamos acostumados em viver numa condição, fazer coisas, e é difícil quando tem uma mudança. Isso é óbvio. A nossa cultura sempre foi de uma forma. Mas quando se tem um trabalho de educação, um investimento pesado em educação, com certeza, nós brasileiros somos fáceis de aceitar aquilo que é necessário no momento. Nós somos inteligentes, eu considero o brasileiro inteligente e fácil de aderir situações. Isso é o óbvio. Então, que esse governo se faça um trabalho maior, mais forte, na prevenção, na educação, coisa que não é feito, por exemplo, na educação de trânsito. Como eu fiz o pedido de informação, arrecadou mais de 7 milhões e gastou só 50 mil com educação de trânsito. Nós estamos falando em educação de um modo geral. Um investimento tem que ser forte. A prefeitura hoje, nós sabemos que ela gasta em publicidade quase 5 milhões por ano. É isso mesmo que você me ouviu. A prefeitura gasta em publicidade quase 5 milhões por ano, Rogério Timóteo. Nós sabemos que é um dinheiro desperdiçado. Tem muitos setores que é investido, tudo bem, a gente aplaude, mas 5 milhões é muito dinheiro e pode-se sim tirar algum dinheiro para investir em um grande momento que é hoje, que é a crise nossa hídrica, que precisa de um investimento forte. Vamos investir, prefeito. Inclusive nas escolas, eu vou até verificar, gostei dessa ilustração, eu vou até verificar, Rogério, que se nós poderíamos fazer um projeto para incluir na grade escolar educação de diversos setores em que nós, no momento, tivermos que nos adaptar conforme a necessidade, incluir na grade para os jovens, as crianças, porque a partir do momento que nós começamos de baixo com as crianças, nós teremos um resultado melhor, não é verdade? Inclusive no momento dessa crise hídrica que o Brasil ele está vivendo, é muito importante, vereador Maurício Raca, se ter nas escolas cartilhas educativas para que essas crianças possam então aprender também desde cedo a economizar água, porque uma vez aprendendo, tendo informações ilustrativas, elas irão crescer e mostrar, né, um futuro melhor para a sociedade e para o Brasil, impedindo desperdício. É isso mesmo, vereador Timóteo. Mas, Rogério, você acabou de falar uma coisa que é muito interessante. Mesmo que não seja através de um projeto de lei, mas o secretário de Educação pode sim, a partir de hoje, implantar cartilhas educativas nas escolas de toda a rede municipal. Pode sim. Qual vai ser o custo disso? É pequeno. Como eu sempre falo, o benefício que vai trazer pelo custo que vai ter, tranquilamente vai ser um custo pequeno em relação ao que vai alcançar o objetivo maior, que é educar as crianças, para as crianças depois também chegar em casa e educar os pais. Coisa que eu já passei por isso. Eu acredito que até qualquer adulto tenha passado por uma situação de você fazer alguma coisa e aquele filho seu neto, seja quem for, aquele mais jovem, fala, não, eu escutei na escola isso ou aquilo. Não é verdade, Valmir? Às vezes o mais jovem acaba nos ensinando alguma coisa que nós não tínhamos nos atentado. E eu não fico bravo com isso. Eu gosto quando tem essa participação desses jovens, né, Fernando? Fernando, que é pai também, garanto que já tem até passado por uma situação dessa, de um jovem
querer mostrar para nós alguma coisa que nós não tínhamos visto, né? E ele nos mostrar. E é gostoso. Então vamos investir nas crianças, nos jovens. Poderemos sim mudar a cultura a partir dos jovens. Então invista, secretário. A educação é o setor da prefeitura que mais tem dinheiro. E eu tenho certeza que o senhor pode disponibilizar um pouquinho mais de dinheiro e confeccionar essas cartilhas educativas de um momento que tanto nós precisamos. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Presidente, pode ir. Bem, eu quero também contribuir com esse projeto aqui, né? E falar algumas coisas importantes aqui, pertinente ao quê? A crise hídrica que a gente vem enfrentando, né? E é natural que nós aqui, como legisladores, nós trabalhamos em prol de que a população seja beneficiada, enfim, a população seja munida de informações, para que possa haver uma economia dentro do consumo da água. Mas olha, perceba o seguinte, a gente começa a pensar, né, na questão da falta de água, tá, que nós estamos vivendo nesses últimos dias. E a gente começa a pensar também qual é o projeto que o governo tem feito. Quer seja o governo aqui em Jacareí, ou o governo estadual, o governo federal. Que tipo de projeto que eles estão fazendo para que, de fato, realmente a água seja reaproveitada, por exemplo, as águas da chuva, tá? Nós temos hoje momentos que chove bastante. E essas águas, elas caem na onde? Elas caem diretamente no telhado das casas. Então, perceba o seguinte, nós já debatemos isso nessa casa, outras casas legislativas, outros parlamentares no Brasil inteiro, questionando o quê? A questão das novas edificações. Por que as novas edificações, por exemplo, não têm um sistema, né, de receber essa água da chuva, captar essa água da chuva e reservar ela num reservatório, aonde ela poderia ser usada na água da descarga, na água para lavar a louça, enfim, lavar o quintal, lavar a calçada. Mas o que acontece? A gente não vê isso dentro do poder público. A gente vê o quê? Que é uma falta de vontade política. Você pega, por exemplo, essa casa, a Câmara Municipal. Vamos falar aqui, nós aqui na Câmara. Essa Câmara, ela porque quando ela não foi construída, por exemplo, ela não teve um reservatório para alcançar e reservar as águas da chuva. Espera lá, será que lá atrás não pensavam nisso? Será que lá atrás não tinha cabeça pensante para analisar essa história? Não, tinha sim. Lógico que tinha. Mas infelizmente não foi feito. Quantos prédios públicos estão com água vazando a noite inteira? Eu mesmo, Maurício, para você ter uma ideia, eu estive lá no Parque dos Príncipes. Um vazamento de água lá. Semanas vazando água, houve até uma chacota, né, que acaba refletindo na gente, nós aqui no Legislativo, a gente acaba recebendo piadinha também. O que você está fazendo? Vereador Fernando. Exatamente, o que você está fazendo? Olha lá. Mas nós aqui estamos fazendo sim, nós estamos fazendo projetos para que possa trazer economia da água, mas a gente coloca projeto aqui e o prefeito não autoriza. Permite uma parte, vereador? Pode falar, vereador Fernando, Maurício. você se atentou mais uma vez a um assunto, parabéns, a um assunto que é muito interessante. Entra também um pouco dentro daquilo que eu falei. O povo tem que fazer a parte dele? Tem, nós todos temos que fazer. Mas os governantes também têm que fazer cada um a sua. Então, é uma união de todos. Então, não adianta querer só penalizar aquele mais... Porque aquele consumidor final, aquele menor, o pequeno. Porque sempre quem paga a conta é o povo, né? Então, tem sim.
cada um fazer a sua parte, e o governante também. Parabéns pela sua posição, que é muito legal. É verdade, Maurício. Aí você vê, né, que nem eu falei aqui, a questão das edificações agora. Nós precisamos já começar a conversar isso, a debater isso, tá? E sensibilizar a administração para que a gente possa, nas futuras edificações, ter a captação de água. Agora vai falar, mas espera aí, vereador, nós estamos votando a questão de lavar calçada, não poder gastar água, enfim. Tudo bem, eu vou votar favorável ao pedido de informação, ao projeto de lei, né? Mas entra aquele fator, sempre quem é penalizado é a população, é o comerciante. Pera lá, o comerciante vai lavar o teu comércio e aí vai escorrer água na calçada, enfim, tá? Então, quer dizer, outra questão aqui também, a captação de energia solar. Nós precisamos ter atitudes dos governantes para fazer essa captação de energia solar. Por quê? Porque quem move agora as turbinas, por exemplo, das hidrelétricas, é o quê? É o movimento da água. E se falta água, o que tem que fazer? Tem que usar combustível, tem que usar outra alternativa. Então, quer dizer, por que já não se tem um projeto da captação de energia solar? Então a gente vê um esforço muito grande dessa casa, mas nós não vemos esforço da parte, por exemplo, do nosso prefeito. Qual o projeto que ele está fazendo para que seja viabilizada a economia de água no nosso município? Eu não sei. Com todo respeito, não tenho nem informação de nenhum. A não ser colocar folheto na casa das pessoas, pessoa não deixar a torneira ligada, para a pessoa lavar a sua louça, depois que ensaboar a louça, aí liga a torneira, para dar descarga. Olha, todo mundo ali faz o seu xixi na privada, e aí depois que todo mundo fez, aí dá uma descarga. Poxa, gente, pera lá. Cadê o plano completo? Cadê o plano de ação da nossa administração? A gente não vê. A gente não vê plano de ação. Eu mesmo fui aqui um vereador que fiz uma denúncia nessa tribuna de um vazamento na Major Acácio. Eu fiquei mais de 6 meses reclamando um vazamento num hidrante da Major Acácio. Eu fiz as contas, mostrei aqui nessa tribuna, o vazamento foi tamanho que dentro das contas que nós fizemos, daria para dar uma garrafinha de água para cada morador do município de Jacareí. E se não bastasse, daria também ainda para dar uma garrafinha de água para os moradores de Igaratá e de Santa Branca. Então, olha, falta vontade política. Muito bom a gente debater isso nessa casa, porque a população está assistindo e está vendo quais são as ações da nossa administração no Executivo. O projeto continua em discussão. Em só parabenizar o vereador Edinho, acho que a questão da consciência do uso da água, felizmente os municípios paulistanos estão tendo aí que tomar suas medidas, né, até para suprir aí a questão da falta de planejamento do governador do estado, do governo do estado. Então hoje o município ele tá sofrendo e lógico que tem que ter a consciência das pessoas. Isso realmente precisa sim do material de divulgação nas escolas, conversando com cada criança, com as pessoas para conscientizar do uso. Então não vejo que são ações pequenas, são ações muito importantes, mas cabe a um de nós estar multiplicando e estar repassando as ideias. O projeto do vereador Edinho, ele vem contemplar algo que muita população vem questionar, né? A questão, muitos moradores que acabam lavando as suas calçadas todos os dias, de forma como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse abundância, sem a responsabilidade. E até o meu gabinete já fui procurado por alguns moradores, perguntando se era proibido ou não, nessa questão da falta, nessa crise hídrica que nós estamos vivendo. Então, o projeto do vereador Edinho vem contemplar e vem regulamentar uma preocupação e assegurar realmente, de fato, essa proibição e a preservação das águas aqui do nosso município de Jacareí. Então, parabenizando aí o vereador Edinho.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, a todos que nos ouvem, bom dia. Eu também gostaria de estar contribuindo aqui com o projeto também e parabenizando aí o vereador Edinho pela propositura. É um projeto que eu acho que todo mundo gostaria de estar fazendo, porque se refere à água. E a água é um bem finito. Nós temos praticamente 3/4 do nosso planeta de água, mas infelizmente a maior parte, 97, 98% é água salgada. Então, ela não serve para consumo. Infelizmente, o nosso país talvez seja um dos países mais privilegiados do mundo, que ela tem uma quantidade razoável de água. E o estado de São Paulo, nós temos aqui embaixo o Aquífero Guarani, que também é uma reserva muito grande de água potável, no caso. Só que o que nos preocupa é que essa água também poderá ser contaminada se realmente houver o uso abusivo, no caso. Assim como o vereador Fernando falou na questão do reuso, eu também nessa casa, eu cheguei a fazer um projeto de reuso, em que você, em vez de fazer uma medida punitiva, eu queria fazer, na verdade, uma medida que incentivasse, no caso, a população a fazer. O que seria esse projeto? Esse projeto, na verdade, seria mais, talvez, do executivo, colocar um projeto como esse. Criar um programa em que você incentiva o consumidor, o cidadão, a fazer cisternas para se captar a água da chuva. E reutilizar isso para você molhar as plantas, você está, por exemplo, lavando calçada, lavando seu carro, tudo mais. Então, você estaria autorizando a população a fazer uso dessa água, mas uma água de reuso, de aproveitamento da água da chuva. E também vale aqui falar o seguinte, infelizmente, nós que somos da agricultura, muitas vezes nós somos criticados. Por quê? Se fala que se desperdiça muita água na agricultura. Isso não é verdade. Se você está fazendo uma irrigação, ou mesmo você está contribuindo aí para, de repente, um animal, que seja aí uma vaca, tudo mais, a consumir água, com certeza, essa água, a maior parte, ela vai voltar novamente ao solo, através dessa urina, das suas fezes, no caso, E quando você irriga, por exemplo, uma boa parte daquela água que está sendo irrigada, ela também volta novamente ao lençol freático. Então, é um erro muito grande achar que a agricultura, ela prejudica o meio ambiente, que se gasta muita água. Não é verdade isso. Uma boa parte dessa água retorna, de repente, ao lençol freático. Eu vejo muitas vezes pessoas até já falando em não consumir mais verdura, legumes, frutas e nem consumir mais carnes, por exemplo, dizendo que se consome muita água. Olha que absurdo. Então, nós não podemos estar concordando. Agora, o fato do vereador Edinho ter colocado aqui uma propositura como essa, eu parabenizo, porque você, realmente, uma água que tem um custo muito elevado, e você está utilizando para fazer lavagem de calçada, isso realmente é incoerente, Então, desde já, vereador Edinho, eu parabenizo você e conte com o meu voto favorável. Parabéns, Nobre presidente, eu só queria dizer que há uns 4 meses atrás, 5 meses atrás, eu aprovei uma lei aqui nessa casa, da mesma fórmula, e com as mesmas restrições que esse projeto que nós estamos votando hoje tem. O projeto diz o seguinte, que qualquer munícipe que visse qualquer um em suas residências, lavando carro, lavando calçada, lavando aquela coisa toda, poderia comunicar ao SAI e o SAI tomar as devidas providências. Essa lei foi aprovada aqui há uns 4, 5 meses, não é verdade? Então, uma lei idêntica a essa já existe. Mas, a respeito ao nobre vereador, eu votaria também favorável a esse projeto.
O projeto continua em discussão. Também não posso deixar de comentar, né, Edinho? Eu acho que a Edinho até ontem me pediu, falei, claro, Edinho, acho que toda medida que venha realmente a despertar essa consciência de que nós precisamos cuidar desse bem tão precioso, tudo é válido. O Itamar fez uma lei mais coibitiva, o Edinho vem mais na questão até de colocar, dar mais essa possibilidade para que as pessoas tenham conhecimento de que isso é um tipo de infração. Então a gente tem que ser sempre a favor desse tipo de lei, porque é uma forma da gente contribuir para que a sociedade realmente utilize a água de uma forma racional, lembrando também que isso afeta diretamente o bolso, né? Não é a questão, mas a gente tem que começar a olhar por essa questão econômica também, que eu acho que é uma forma de as pessoas fazerem uma analogia melhor, né? A gente brinca assim que o brasileiro, quando você mexe no bolso, ele espanta, né? Ele espana. Então eu acho muito válido, então, se precisar do meu voto, pode ter certeza que serei favorável. Bem, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passamos na votação na forma regimental. Vereadora Ana Lina. Quero dar os parabéns ao vereador Edinho com esse projeto, porque tudo tem a sua importância, né? Atento às coisas mínimas, como até ele mesmo falou, existe a lei, mas agora atento ver a parte da calçada. E eu também gostei muito daquela foto, né, do Maurício de Souza. Isso vale muito, como eu falei, né, o vereador Fernando, do trânsito, é criança que toma conta do adulto, né? Daqui a pouco vem a coisa da gripe, da dengue, é criança que toma conta. Então aquilo lá vale muito. Mas está de parabéns pelo projeto, que é muito importante para a nossa cidade e para o mundo, né? Porque aí vem a restrição hídrica. Parabéns. Favorável. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Arildo Batista. Favorável. Vereador Valmir Meia Lua. Bom, eu também dar os parabéns para o vereador Edinho aí, porque é um projeto muito bom, mas também eu tenho feito muita coisa na cidade de Jacareí. Esse vazamento do SAI. Se tudo tem consciência, então todo anda com a máquina, tira a foto e envia para o SAI que está vazando água. E aí nós vamos chegar a diminuir muito esse vazamento da cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando Ódica. Eu quero aqui também registrar que o vereador Edinho Guedes também foi muito feliz nessa propositura e eu voto favorável. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável. Vereador Paulino Esporte. Parabéns, Edinho, pelo projeto. É um projeto, hoje é debatido muito nas escolas com as crianças, e as crianças que vão, nosso futuro aí, um trabalho sobre a água. Então é muito importante esse projeto. Parabéns, sou favorável. Vereador Rogério Timóteo, quero parabenizar o vereador Edinho Guedes e dizer que eu sou favorável. Recentemente tivemos uma reclamação de alguns munícipes sobre carros abandonados em vias públicas. Carros que estão sem pneu, estão em cima de madeira, né? Ali foi queimado o carro e está lá abandonado na via pública. É uma coisa que falta fiscalização do Poder Executivo. É um problema sério também na contaminação da água, fora aqueles carros que são arrumados em via pública. A lei de 2008 já fala sobre isso também, que é proibido, né, manutenção de carro em via pública. Ali cai o óleo, ali tem vários detritos que caem no chão e causa contaminação ao solo. Então
tem que ter mais fiscalização, fora também que machuca as pessoas. Então, eu sou favorável ao projeto do vereador Edinho e tem que ter mais fiscalização, porque é mais um projeto que também exige fiscalização da prefeitura. Vereadora Rose Gaspar. Favorável. Projeto de lei complementar que dispõe sobre o Código de Normas de Posturas e Instalações Municipais, de autoria do vereador Edinho Guedes, foi aprovado em primeira discussão por 13 votos.